só para complementar também, como esse mês, né, em que o projeto MP Restaurativo está promovendo o Ministério Público do Paraná se candidatou a uma dessas salas, né? Então nós pretendemos reunir as pessoas na sala do Conselho Superior do Ministério Público na manhã do dia 20, também conectados na teleconferência, para que depois a gente possa conversar ao término, ou durante, ou mandando sugestões. Né? Nós nos candidatamos, esperamos conseguir a vaga, acho que vamos conseguir, né? Então, estamos torcendo para isso. Convida para vir? Lógico. Dia 20 está convidadíssimo, todos aqui convidadíssimos, e aí também, se não couber na sala do conselho, a gente traz para aqui, para a sala, para o auditório. E né? o pessoal que está assistindo também pode inscrever suas salas, porque até ontem a gente ainda tinha algumas vagas. Doutor Leoberto falou isso. Fecha hoje. Se quiserem inscrever salas no interior, os que estão assistindo, principalmente que tenham interesse, que estejam começando a discutir pelo Paraná, há vagas ainda para se candidatar para salas. Muito obrigada, doutor Leoberto. Bom, muito obrigada. Acho que o senhor trouxe assim um panorama importantíssimo para abrir horizontes de atuação. Eu mesma, que sou uma pessoa que gosto de ter ideias diferentes, algumas coisas não tinha tido o alcance do trabalho que a gente pode fazer com esse panorama que o senhor nos trouxe aqui hoje. É uma coisa maravilhosa, na verdade, um outro mundo. Espero que não demore tantas gerações para que a gente se conscientize disso, porque a gente tem que ter um pouco de crença nas coisas também, né? É aquela coisa que na verdade, o pensamento sistêmico nos induz a pensar. Porque a gente normalmente tem aquele ditado, né? É preciso ver para crer. E no pensamento sistêmico, que faz com que a gente tenha uma visão diferente das coisas, assim, é preciso crer para ver. No campo da justiça restaurativa, você precisa crer para ver acontecer. Né? Trocar as lentes. Trocar as lentes, exatamente. Então, isso é muito importante. Eu vou chamar agora a primeira participação desta douta mesa. Eu vou ter que dar pouquíssimo tempo para cada um, porque o professor tem que almoçar, porque não tem jeito, não dá para viver sem comer, né? E ele tem um compromisso à tarde, logo no começo da tarde, nós não podemos deixar o tempo muito apertado. Então, eu vou estabelecer um parâmetro aí, mais ou menos de uns 5 minutos, para, sei lá, 5, 10 minutos, para algumas iniciais considerações, porque nós vamos também buscar depois a participação desta ilustre plateia. E eu, nessa transmissão da palavra, peço desculpas por ter me estendido, porque eu não planejei exatamente a duração. Mas sempre, para nós, é um prazer e uma honra ouvi-lo, e eu gosto muito de ouvir o Léo, como é conhecido, porque sempre traz boas iniciativas, e aqui no Paraná, nós seguimos. O grupo que está ouvindo aí já tem outras ideias aí para poder copiar e avançar, né, Léo? Fazer um download. Primeiro, dizer que, Sâmia, é uma honra estar aqui na minha casa, no Ministério Público. Tenho muitos amigos aqui. Está aqui o Luiz Eduardo Canto de Azevedo Bueno, amigo. Fizemos muitos júris juntos aí na vida profissional. Você mesmo, Olímpio, que aqui estava. Então, uma honra e uma satisfação estar aqui. Bom, o Leoberto deixou aqui uma visão muito ampla de que precisa de uma melhor compreensão sobre a justiça restaurativa, principalmente para os nossos profissionais do direito, né? Então, eu sempre falo aqui, quando eu estou conversando com os amigos aqui, viu, Mário? Sara, tudo bem? Se eu tivesse aquele iluminadorzinho laser, eu projeto aqui atrás e aparece uma bolinha vermelha. Eu digo sempre, né, Léo? Apareceu a bolinha vermelha, vocês fingem que estão enxergando, porque eu estou sem o laser. Você está enxergando? Está enxergando? Finja que está enxergando. Tá. Eu digo, o que está iluminado está no mundo, o que não está iluminado não está no mundo. O que está nos autos de processo está no mundo, o que não está nos autos de processo não está no mundo. E essa a nossa visão, que nós somos formados ou deformados pelo ensino jurídico, pela cultura jurídica, nos faz ter essa visão e repetir sempre essa visão. E o direito criminal como um todo, conhecido como direito penal, porque é pena, ele passa essa ideia.
É pena, pena, pena. Então, o juiz substitui a vontade das pessoas, aplica a lei ao caso concreto. Então, na verdade, vocês não têm vontade nenhuma, povo. Eu substituo a vontade de vocês e aplico a lei. E aí vem carne lútica, lá lembrei que eu vendo, e eu faço justiça, aplicando a lei ao caso concreto. Será? Subsunção do fato à norma e eu faço justiça. Ponto de interrogação. E a compreensão sobre justiça restaurativa, estava falando esses dias, né, um juiz levantou lá, Bacelar, não concordo com esse negócio de ficar se abraçando, se beijando, pedindo perdão aí. Daí eu falei, você pensa que justiça restaurativa é isso, então? Daí eu falei, tá aí, o Leoberto deixou claro que não é isso. Até pode ser isso, mas não é isso. O exemplo que eu cito, um amigo assaltado. 6 pessoas na casa, uma criança, pum, assaltante bateu com a revólver na cabeça do pai dele, da mãe dele, não sei o que. Então. Chamado na delegacia, revitimizado e babá, chamado em juízo, me liga. Bacelar, pelo amor de Deus, me tira dessa. Eu não vou lá, eles vão me matar. Aquela ideia. Aí falei com ele, pedi autorização dele até para poder contar esse caso. O Guga deve estar lá, ele está lá conectado com a gente. Guga, o que está acontecendo? Não, eu não vou voltar, esses caras vão matar a gente, bateram na gente, entraram na casa. A gente vai vender a casa, vai mudar, não quer ficar lá. Calma, quem que chamou vocês? Uma intimação. Aí era uma juíza conhecida minha, por coincidência. Liguei para ela. Você pode fazer um favor para mim? Ela, fala, Beto, o que você quer? Seguinte, quero que você... Tem sala espelho? Tem. Põe a família toda lá e você na sala espelho vai fazer algumas perguntas para o acusado. Você pode fazer isso para mim? Posso. Quais perguntas? Pergunta por que ele quer matar eles? Por que escolheu a casa deles? Por que persegue eles? Pergunta isso. Além de tudo que você for perguntar. Na sala espelho, está lá a família toda, daí pergunta assim, por que você quer matar? Quem que eu quero matar? Não, aquela casa que você entrou, bateu nas pessoas, agrediu. Não agredi ninguém. Daí, não, por que entrou naquela casa? Qual casa? Não, eu tento entrar nas casas, que tem a minha chave de fenda, que vocês prenderam aí, né? Minha chave de fenda, quando eu vejo se não tem alarme, se não tem nada, chave de fenda entra na porta e eu faço, se a porta arrebentar, eu entro, né? Foi assim que o senhor escolheu a casa? Sim, foi assim. Tá. E por que o senhor agrediu? Não agredi ninguém. Não, o senhor agrediu, tá aqui, tá dizendo o que o senhor agrediu. Por que o senhor agrediu aquela família? Não agredi. E ficou que não agrediu? Peraí, era uma que tinha 6 pessoas lá? Tá. Não, é que quando tem muita gente, daí eu faço assim porque senão eles reagem. Quando tem muita gente, eles reagem. Bom, é isso. Foi essa as respostas que o acusado deu e eles escutando isso. Voltaram a viver. A resposta que algumas vezes a vítima precisa é saber por que ela foi vítima. E eu não dou essa resposta. Quanto pior a vítima for para o réu, melhor ela é para o Estado, ignorante. Que não sabe o que é relação entre pessoas, complexa. Que é uma relação dinâmica. É uma relação política, econômica, cultural, é tudo. E o Estado não percebe isso. Bom, isso é justiça restaurativa. Você dá uma resposta para a vítima. Eles estão lá, compraram mais uma casa. Puseram alarme, mas agora estão vivendo. Vencido o trauma, estão vivendo. Isso é restaurar relações. É permitir que a vítima continue a viver. Daí o Leoberto falou um negócio que achei fundamental, e eu tenho pensado muito sobre isso. Mudar o foco do nosso atendimento, acesso à justiça, primeira onda, segunda onda, terceira onda. Kim Economics trabalhou com o Mauro Capelletti lá, era um jovem pesquisador há 20 anos, hoje já não é tão jovem. Kim Economics diz assim, você operador de direito aí, você estudante de direito, vocês, qual é? Você promotora de justiça, procurador, juiz, qual é? Você acredita no acesso à justiça que você promete? Kim Economics, ele joga essa reflexão pra gente. Você promotora de justiça, você acredita na justiça que você promete ao cidadão? E aí, isso me tocou. Peraí, que bacana isso que ele está fazendo. Será que eu acredito na justiça que eu estou prometendo para o cidadão? E aí, dessa reflexão, sai alguma coisa. Acesso à justiça também tem que passar pela mudança de foco. Eu tenho que pegar aquele foco iluminado lá e dizer assim, agora tudo interessa. Eu cresço aquele foco, amplio aquele foco, ilumino toda a sala e digo, eu estou em face de relações hipercomplexas, multiplexas, vários vínculos. Preciso de uma visão transdisciplinar, psicologia, antropologia, filosofia, e eu tenho que fazer com que essas coisas aconteçam. Portanto, violência doméstica, cabe justiça restaurativa, sim. Já fui convidado para o IBDFAN, quase levei tomatada, ovo, mas falei, cabe sim. Porque é muito fácil dizer que não cabe, é só eu lavar a mão. Eu dizia assim, não, isso aí é um problema de polícia.
É repressivo, justiça é repressiva. Eu lavo a mão. Eu esqueço que a relação é dinâmico. É uma relação dinâmica que tem um histórico existencial de vida das pessoas. 20 anos juntos, que tem lá filhos, netos, sogro, sogra. E eu digo assim, não, o que interessa é o sistema penal. E aí, lavo as mãos e deixo eles... As angústias que eles vivem, ninguém resolve para eles. E o sistema penal não faz nada para isso. O sistema criminal dá a resposta político-criminal daquele tempo histórico que nós vivenciamos. Lei e ordem. Ah, que bacana. E a questão cultural brasileira. Eu, quando casei em 1985, o padre falou, você, Mônica, minha mulher, você tem que ser submissa ao seu marido. Pô, como é que eu vou mudar isso assim, ó? Como a lei Maria da Penha, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora, eu posso ser cômodo e dizer, não, não cabe, pronto. A relação é multiplexa, vários vínculos. Todos os vínculos, segundo, eu falei até para o Leoberto, que eu tenho um pensador, não tem obra traduzida dele, John Burton. Nádia Bevilacqua Martins fez o doutorado dela lá na Austrália, fez um desenvolvimento, traduziu algumas coisas dele. Tem 4 obras sobre conflito. Um deles é Resolução de Conflitos e Provenção. Eu fui pesquisar, não existe a palavra provenção na língua portuguesa. Não existe a palavra provenção. É prevenção pré. Prevenção pré. Não adianta eu matar o processo, eu não resolvo o conflito. Eu tenho que resolver todos os vínculos. Crio vias paralelas. Tem um aspecto penal, tem um aspecto civil, tem um aspecto familiar, tem um aspecto econômico, tem um aspecto social, tem um aspecto dinâmico que vai continuar existindo. E eu tenho que tentar compatibilizar tudo. Presente, futuro, presente, passado e futuro é o existente. Esse existente é que eu tenho que pensar como totalidade. Eu não posso pensar só no passado, nem só no presente, nem só no futuro. Tenho que projetar tudo junto e tenho que pensar no existente. E isso faz a diferença na resolução de conflitos. Então, nós, os profissionais do direito, temos que pensar acesso agora, mudar o foco do atendimento. Tem hard cases, que no mundo todo se discute. São casos complexos, preciso de um atendimento artesanal. Não é Lego. Eu não encaixo a pecinha e digo assim, subsunção do fato à norma, juiz aplica a lei, o caso concreto substitui a sociedade e faz justiça. Isso não existe. Nós, como seres humanos e profissionais da pós-modernidade ou nova contemporaneidade, temos um compromisso sim de mudar essa realidade. Se nós não fomos responsáveis por ela, porque nós, passado foi construído por outras pessoas, nós estamos aqui no devir, viventes, existentes nesse tempo, e a gente tem que fazer alguma coisa. Agora o que a gente vai fazer? Muito cômodo fazer mais do mesmo, lavar a mão e dizer que isso não me interessa. Interessa, tem que se fazer alguma coisa. Agora, Leoberto e eu também temos alguma divergência em relação a isso, mas eu penso, Leoberto, que justiça restaurativa não afasta a justiça tradicional. Justiça restaurativa, vamos fazer funcionar. Não adianta que a ONU me diga que as duas não podem coexistir. No Brasil, ONU, pode coexistir, e a mudança cultural tem que ser gradativa. Ela tem que acontecer gradativamente. Então, nem todos os casos cabe justiça restaurativa, nem todos os casos são mediáveis. Tem comunicação não violenta, tem círculos restaurativos, tem convenções, tem exemplos da Nova Zelândia, da Austrália, do Canadá. Tem exemplos no mundo todo que permitem eu dizer que a justiça restaurativa do Brasil, ela tem que seguir a sua linha, mas ela pode coexistir com a justiça tradicional. Não tenho como mudar assim de imediato. Um momento vai acontecer e a gente vai fazer essa transição. Desafio está lançado. É isso, é uma provocação. Depois no debate, se possível, eu falo mais alguma coisa. Muito obrigada. Doutor Olímpio, o senhor estava fora? Quer atender primeiro, depois? Não, então atenda. Mário e Sara. Então, eu gostaria só assim de, o máximo possível de objetividade. E o Mário e a Sara, eu até conversei com eles antes, falei que eu queria a visão deles como alunos da academia, como é que eles estão recepcionando esse movimento e tal. Nessa perspectiva eu os convidei, mas fiquem à vontade agora com os acréscimos do Dr. Leoberto. Eu acredito que vocês possam, enfim, estão livres aí para manifestação. Bom dia. Então, como eu já fui apresentada, o meu nome é Sara. E hoje a minha fala estaria mais voltada para os estudantes universitários. No caso, o Mário, a Giovana e eu não sei quem mais é estudante universitário presente aqui hoje. Mas eu acho que pode abranger para todos os pesquisadores.
Eu fiquei muito grata com o convite da Sâmia, porque quando ela propôs isso, a princípio é um convite muito simples. Mas a gente sabe que, como estudante de Direito, tudo pode ser mais complexo do que parece. E aí eu gostaria de relatar um caso que aconteceu essa semana, muito rapidamente, que foi quando uma amiga, em meio às crises pessoais dela, com a entrega do TCC, olhou para mim e disse assim: Sara, mas por que a gente pesquisa o que a gente pesquisa? Eu já comecei a dizer do meu ponto de vista, bom, eu pesquiso justiça restaurativa porque eu acredito que é necessária a ressignificação da pena, porque é um tema que está ganhando visibilidade tanto mundial como nacional. Ela continuou olhando para mim e fez a mesma pergunta. Não, você não entendeu. Eu quero saber qual é a razão da gente pesquisar aquilo que a gente pesquisa. Aí eu entendi o que ela quis dizer. Quer dizer, nós como estudantes ou como pesquisadores em geral, nós temos a mania de confundir o nosso impulso pessoal, a nossa inquietude pessoal com algum tema, com a justificativa que a gente coloca no pré-projeto de pesquisa. Então, eu não estaria sendo honesta nem com vocês, nem comigo mesma, se eu dissesse que, sim, o que me motiva na justiça restaurativa é pensar a ressignificação da pena. Claro que isso é um ponto crucial para mim. Mas um conceito que desenha bem a minha motivação com esse tema, na verdade, é o conceito de vulnerabilidade. Porque desde que eu entrei na universidade, assim como grande parte dos alunos que entram no direito, o grande questionamento que se tem é com essa totalidade incrível do saber jurídico, que nos permite falar de um jeito diferente, nos vestir de um jeito diferente. Então, na verdade, a justiça restaurativa, para mim, ela foi uma resposta a determinadas angústias. E eu vi hoje o juiz Roberto falar e demonstrar todas as potencialidades que existem na prática na justiça restaurativa. Para mim é uma grande alegria. Existe um texto que me acompanha desde o início da universidade, que é um texto do Boaventura de Souza Santos, chamado Sociologia das Ausências, que até comentei com o Mário no núcleo de pesquisa que a gente tem na UFPR sobre justiça restaurativa. E tem uma frase que, assim como essa angústia, me acompanha desde o início da universidade. E eu trouxe para vocês porque, para mim, ela representa grande parte dessas mudanças que a justiça restaurativa hoje proporciona. E a frase é: as diferenças que subsistem quando desaparece a hierarquia torna-se uma denúncia poderosa das diferenças que a hierarquia exige para não desaparecer. Quando a doutora Sâmia falou: Sara, fale da sua experiência. Bom, que experiência que eu posso falar de 1 ano e meio de contato com a justiça restaurativa? A primeira vez que eu fiz mediação, e aqui eu não confundo justiça restaurativa com mediação, mas a primeira vez que eu fiz, entrou pessoas na sala, acompanhado dos advogados, no Fórum Civil, ali no Sejusc. E aí eu descobri um lado obscuro meu, que eu achava que não existia. Mas o que aconteceu naquele momento foi que, devido à presença dos advogados, a minha tendência foi falar formalmente, tecnicamente, porque eu precisava mostrar credibilidade aos advogados. A mediação não foi feita para advogados. E aí, quando eles saíram da sala, o sentimento de frustração foi muito intenso, porque eu percebi que, na verdade, essa hierarquia ela está introjetada de uma maneira absurda na minha racionalidade. Então, enquanto estudante, a questão que eu coloco é essa. Na verdade, existe uma inquietação pessoal que foi colocada pelo juiz aqui hoje, e essa inquietação que tem que motivar o valor do nosso trabalho enquanto pesquisadores e praticantes da justiça restaurativa. Bom dia a todos. Meu nome é Mário Fischer, eu sou estudante da Universidade Federal do Paraná. Primeiramente, queria agradecer o convite de forma tão diferente e extremamente bacana essa iniciativa da doutora Sâmia de nos convidar a participar, a falar em conjunto com esses titãs que estão aqui na mesa hoje. E é realmente uma honra para mim estar aqui hoje. E eu queria dizer que eu vou tomar bastante cuidado para não ser categórico nas minhas colocações, porque o que eu vou dizer aqui agora, ela é uma visão acerca do que é ou que poderia ser a justiça restaurativa. Ela não é a visão correta ou a única visão possível. Nós não temos uma teoria geral de justiça restaurativa e nesse momento de debate e reflexão não é interessante que nós a tenhamos, justamente para não engessar o debate. Nós estamos experimentando e nós temos que continuar experimentando, e é importante que
vocês discordem, que vocês questionem, justamente para que a gente possa avançar e não engessar esse debate. O que me chamou bastante atenção da fala do Dr. Leoberto, e foi uma conclusão que eu cheguei no meu segundo ano de pesquisa. No primeiro ano de pesquisa eu pesquisei a aplicabilidade da abordagem restaurativa para casos de resolução de crimes culposos e delitos de trânsito mais específico. Foi um trabalho mais técnico. Mas depois eu tive um estralo e falei, poxa, não seria a justiça restaurativa algo além, algo com um potencial muito maior do que apenas uma alternativa procedimental de tutela de disputas? Será que nós não estamos falando de um novo paradigma, de uma nova forma de se conceber não só o conflito, mas o papel das pessoas na sociedade? De se conceber o exercício da cidadania em si? E eu comecei a pensar sobre isso, e comecei a ler, até pedir conselhos do Dr. Bacelar a respeito. Então, a metodologia da minha pesquisa não tem só um dedo, mas tem a mão do Dr. Bacelar ali. E eu cheguei a essa, e me parece uma conclusão razoável. Em um Brasil que me parece, novamente, não querendo ser categórico, o nosso momento de cidadania por excelência é digitar um número numa urna e delegar, porque sempre, vamos ver assim, essa questão da delegação, delegar a resolução de questões para outra pessoa que se afirma como mais qualificada do que nós para resolver os problemas. Porque isso acontece, é um problema cultural, na minha opinião. Acontece desde criança, quando eu chamo meu pai para ditar a solução do conflito que eu tive com meu irmão. Acontece na escola, quando eu chamo o professor para ditar a solução do conflito que eu tive com meu colega. Quando eu sou adulto, quando eu chamo um policial, um juiz ou um advogado para ditar a solução para um problema que me diz respeito e que diz respeito a outra pessoa. É uma cultura que me parece excessivamente paternalista, e numa sociedade hipermoderna, que nós somos tão individualistas, estamos tão preocupados com os nossos problemas e não temos uma visão talvez mais holística do que é o conflito e do nosso papel na sociedade. A justiça restaurativa vem justamente trazer uma opção que aposta na racionalidade do ser humano, que aposta no fato de que você não precisa usar um terno e uma gravata para poder se manifestar, para poder falar. É uma coisa que lhe diz respeito, é uma coisa que você entende melhor do que qualquer advogado, do que qualquer juiz, porque é um conflito que o afetou diretamente. Portanto, você oferecer um espaço que reconhece seres humanos, como protagonistas, como seres capazes de se comunicar de forma civilizada e buscar em conjunto através do debate, que é uma autêntica experiência democrática, também deliberativa, um ciclo restaurativo onde as pessoas podem opinar e formular em conjunto uma solução para um conflito que lhes diz respeito. Nós estamos oferecendo não só um campo para exercício de uma democracia que me parece mais autêntica, uma democracia mais direta, mas uma forma de se reconsiderar o que seria cidadania. Cidadania é votar? Ou cidadania é ser um cidadão crítico, é ser uma pessoa que proativamente se posiciona e tenta entender as causas reais de um problema, que não pode ser reduzido a simplesmente uma questão standard que pode ser resolvida com a aplicação de uma lei. É como aplicar, como o Dr. André fala, o Dr. André, meu orientador, ele fala que a pena é como se você aplicasse Tilenol para todas as doenças, como se você aplicasse Tilenol para o câncer, como se você não percebesse as reais causas do problema, não tentasse, porque cada caso é um caso. Então, para concluir, me parece que uma forma de se incentivar o comportamento proativo dos seres humanos, de apostar na racionalidade dos seres humanos, é uma forma também de incitar um pensamento que se preocupe com a coletividade, que identifique as causas reais do conflito, e de uma sociedade mais altruísta. Não me parece ser um otimismo excessivo você reconhecer que os seres humanos têm a capacidade de resolver as próprias questões de uma forma civilizada, sem ter que recorrer a profissionais para essa questão. Então, a justiça restaurativa não pode ser reduzida a um procedimento alternativo, mas uma forma alternativa e, na minha concepção, mais humanitária e efetiva de se conceber o exercício da cidadania, de se conceber o conflito e de se conceber o papel que nós temos enquanto ser humano de sempre progredir, avançar
e buscar uma forma mais civilizada de lidar com pessoas que são reduzidas a meros instrumentos de extração probatória no processo e devem ser tratadas com um fim em si mesmo. Muito obrigado. E agora eu gostaria de perquirir dessa plateia. Temos aqui também da academia, do campo da pesquisa, uma aluna da FEMPAR, a Nina Gercio Marques, né? Faz o curso de especialização na FEMPAR. E perquirir dessa douta plateia, quem gostaria de fazer uma intervenção? Procurador Canto Bueno? Pois não. Isso. Bom, primeiro eu parabenizo a mesa através da procuradora Sâmia, que, como foi dito aqui, ela tem sempre ideias diferenciadas, e uma das ideias diferenciadas, além de trazer um tema tão importante, foi trazer amendas a 2 estudantes, que é rigorosamente incomum. Então, parabenizo, é uma ideia muito boa. É importante a gente saber o que acontece dentro das faculdades, seja de direito, seja de outras áreas. E eu vou fazer perguntas, vou fazer uma indagação, mas se me permitirem só pontuar um pouquinho, não sou palestrante, mas eu gostaria de... Eu acho um tema bem interessante, profundo. Mas é importante, por exemplo, a gente saber como está hoje a universidade com relação à ideia do que deve ser o direito, como deve ser a aplicação do direito. Na minha época, pouco mais de 30 anos, era efetivamente conflituosa. A ideia do direito era apaziguar o conflito, mas no sentido de decisão. A palavra de justiça restaurativa, nunca ouvi falar. Fui ouvir falar de alguns anos. Isso é um caminho diferente. O meu amigo Bacelar, que tive o prazer de trabalhar com ele há mais de um ano no Rio Branco do Sul, ele é um dos grandes conhecedores desta área, tem obras publicadas, não apenas sobre especificamente essa temática, mas sobre essa dificuldade de entender o que acontece nesses conflitos. E, primeiramente, eu queria dizer que eu não vejo incompatibilidade entre justiça restaurativa e a nossa justiça comum. É perfeitamente possível, num conflito de agressão física do marido em relação à mulher, aplicar a justiça comum e a justiça restaurativa. Como aplicar essa justiça restaurativa, desde que o réu, entre aspas, tenha esse interesse? Fazer com que ele psiquicamente pense qual que é a função do homem em relação à mulher e da mulher em relação ao homem. Seria ele necessariamente um perverso? Na grande maioria, a resposta, numa visão da psicologia ou da psicanálise, vai ser não. Se não trabalhar ele, Bacelar, a probabilidade dele repetir esse comportamento, nem que não seja com aquela mulher, mas com uma outra, é muito grande. Porque ele não foi trabalhado psiquicamente para ter uma outra percepção do universo. Então, é importante a justiça restaurativa, no sentido de não usar a justiça, como lá em Caxias do Sul e agora no estado do Rio Grande do Sul, de ter outras opções como uma sociedade civil, antes de chegar na justiça conhecida e organizada como a nossa. Mas quando chega, também a nossa justiça ter um mecanismo de aplicação de várias formas desta justiça restaurativa, que pode ser num círculo, como pode ser, por exemplo, através de um estudo da professora Paula Gumidi, que é uma psicóloga forense aqui no Paraná, que é através da restauração de valores morais para aquela pessoa que está sofrendo, entre aspas, uma punição da justiça. Seja uma punição severa ou não. Uma punição severa, de repente, você trabalhar dentro do sistema penitenciário, quem sabe, dentro de algumas décadas seja possível. Você trabalhar dentro do sistema penitenciário, não necessariamente com a presença da vítima, mas no sentido de você restaurar o equilíbrio
daquele preso. Ou pelo menos potencializar essa possibilidade. Como é o caso aqui, eu faço questão de mencionar a figura da minha colega Fernanda e da Cristina Ruaro, que estão ausentes, mas na possibilidade, já conversamos por telefone, Bacelar, da justiça restaurativa em relação aos torcedores de futebol que cometem vários tipos de crimes. Quem são esses torcedores? Seriam eles influenciados pela massa? Pelos dirigentes? Quem são esses dirigentes? Então, é importante querer questionar essa justiça restaurativa nesse conflito social que existe dentro do entorno do meio futebolístico, por exemplo. E não é só um conflito social, é um conflito também psicológico. Quem são esses jovens de 18, 16, 20 anos que vão e naquele contexto resolvem destruir um ônibus, agredir uma pessoa, simplesmente porque tem um uniforme diferenciado, quem sabe até matando? Essa pessoa tem esse mesmo comportamento fora daquele contexto? Nós não sabemos. A justiça não sabe quem são essas pessoas. Então, é preciso avançar, e a minha, não vou me estender, estou encerrando, mas a minha indagação é essa para o professor Leoberto. Essa provocação que o Bacelar fez e que eu lhe repasso, né? Me parece que há uma pequena... E com certeza, que bom que tenha ideias diferentes por um tema tão importante e tão complexo, que precisa ser aplicado no Brasil. E os seus tentáculos têm que aumentar, não pode ser restrito a, por exemplo, a Ponta Grossa através da minha colega Vanessa. É preciso que o Brasil pense sobre isso. Então, a minha indagação é se é possível a justiça restaurativa e a justiça comum caminharem em relação ao mesmo fato de uma forma conjunta. Muito obrigada. Acho que vamos ver se tem mais alguma indagação, depois a gente... Mais alguma indagação? Maria Aparecida, por favor. Bom dia a todos. Leoberto, o problema que eu acho que tem dentro do Ministério Público, deve ter por aí afora, como que a gente pode resolver, se há colegas ainda que são restritivos em pedir, por exemplo, o arquivamento pela insignificância, e não porque tem que denunciar, e eles aceitarem a justiça restaurativa. Esse é um problema que a gente vê. Se eles não aceitam arquivamento pelo princípio da bagatela, e batem o pé, e não, porque tem que denunciar, quer dizer, esse modelo, como é que a gente vai conseguir mudar o pensamento dos colegas com relação à justiça restaurativa? É um ponto. E eu sempre, né, estou fazendo já faz tempo esse, né, atrás de cursos e tal, sinto não poder trabalhar porque não me deram oportunidade. Infelizmente, eu não tive oportunidade dentro do Ministério Público quando eu trouxe projetos e tal, na época, tal agora, porque é uma norma que vem, Conselho Nacional do MP, e aí sim, todo mundo é obrigado a... Mas eu já estava lidando com isso já lá atrás, e tentando trazer. Então, eu quero saber como que a gente vai mudar o paradigma se realmente você não aceitar. Como disse, eu aceitei antes, sem saber o que era, e não depois que foi imposto por um CNMP, por exemplo. Então, eu queria saber como é que a gente coloca na cabeça do pessoal agora. Só isso.